Graça e paz, povo de Deus, povo amado do Senhor Jesus. Mais uma vez aqui para trazer a leiturinha de mais uma palavra ao seu coração. Palavra essa que vem falar de perseverança. Seja perseverante na oração. Essa mensagem ela vem falar a parábola do juiz iníquo. Se encontra lá em Lucas, capítulo 18, versículo do 1 ao 14. Versículo do 1 ao 8. Glorificado seja Deus na minha vida, na sua vida. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o tamanho da sua luta, eu não sei o tamanho das suas preocupações, mas eu quero te dizer que eu sei o tamanho do Deus que me criou e que te criou e que Ele é capaz de reverter o quadro da minha e da sua situação, independente ela qual for. Eu não sei por que você tem orado, eu não sei para que você tem orado, por quem você tem orado, mas eu quero te dizer, seja perseverante. A palavra de Deus, ela fala para que nós seja insistente em orações. Insista, persista e não desista. Ore sempre, sem cessar. A parábola do juiz iníquo. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva. Ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito o homem, todavia como esta viúva me moleste, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouve o que diz o iníquo juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tarde o para com eles, digo vós que depressas lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Glorificado seja Deus por essa mensagem. Meus amados, aqui está o exemplo de orar. O homem, segundo a palavra, era um juiz que não temia a Deus e muito menos respeitava os homens. Ele se achava superior a tudo e a todas as coisas. Mas só há um que é superior a tudo e a todas as coisas, é aquele que criou. Como pode um juiz dizer que ele faz e desfaz a hora que ele quiser? Ele não criou nada. Mas o nosso Deus, sim, ele criou céus e terra e tudo quanto nela há. E o Senhor também, ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Jesus Cristo, ele venceu todas as batalhas em orações. Jesus Cristo foi tentado de todas as formas, mas ele estava sempre orando, buscando a face do Pai em oração. Talvez você se encontre aí cansado, oprimido, sobrecarregado. Já tem batido em muitas portas e não tem aberto. Eu quero dizer para você que Jesus é a porta de saída. Jesus é a porta de entrada e a porta de saída para qualquer problema. Não diga que tem problema, diga que tem um grande Deus na sua vida. É difícil nós dizer tanta coisa linda em meio às tribulações.
Mas eu quero te dizer que é bom nós se esforçarmos e orar e dizer: Jesus, eis-me aqui. Ajuda-me, Senhor. Nós temos que orar, nós temos que clamar ao nosso Deus com o nosso coração, pedir a Ele que limpe o nosso coração, a nossa mente, para que a nossa oração chegue até Ele. Eu tenho passado os dias difíceis da minha vida, mas eu glorifico ao meu Deus, porque coisas maiores o meu Deus enfrentou para que eu estivesse aqui. É por isso que essa mensagem, ela vem falar do dever de orar, sempre e nunca desfalecer. Lá no versículo 1, a mensagem vem dizer: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Tá difícil? Tá. Ore. Ore. Não pare de orar. Ore sempre. No 2, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia. Ele era tão rude que nem a Deus temia. Segundo a palavra aqui, ele queria ser alguém superior a Deus. E superior a Deus, só Deus mesmo, só Ele. Você vê que apenas um cargo, a pessoa se acha superior. Quantas pessoas tem aí que arrumam um emprego? É a pessoa melhor do mundo. Quando arruma um emprego, já vira as costas para aquelas pessoas mais próximas, já se afasta. Mesmo assim, nós vemos no juiz desse aqui. Ele era apenas um homem de cargo. Mas Deus Todo-Poderoso, Ele é homem superior a tudo e a todas as coisas. O Senhor Deus, Ele criou tudo e todas as coisas conforme a vontade dEle. O que eu quero dizer nessa mensagem, meus queridos, é que Ele diz que nem respeitava homem algum. Não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Mas naquela mesma cidade, havia também uma certa viúva. Ela não cessava de orar. Pedia que ele fizesse justiça para contra o seu adversário. Mas ela orava, ia lá e pedia a ele. Mas quando ela voltava de pedir a ele, ela vinha e orava e apresentava a sua causa a Deus. Ela apresentava a sua causa para que fosse atendida. Você tem orado bastante? Você tem crido na sua oração, no poder da oração? Você tem renunciado àquilo que te importuna? Se você não fez isso, faça. Renuncie àquilo que não dá certo na sua vida. Perdão. Renuncie àquilo que te leva a se afastar dos caminhos do Senhor. Nós não podemos deixar de forma alguma os caminhos do Senhor. Se essa viúva aqui ela tivesse desistido, não, ela foi orar e entregar a causa nas mãos de quem resolvia. E por algum tempo não quis mais, depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens. Lá no 5. Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça. Dizendo ele no seu coração que ia fazer para que ela não voltasse a lhe importunar. Mas ela estava conversando com o dono de tudo e de todas as coisas. Ela estava conversando com o Pai, com o Criador. Ele podia resolver a causa dela
da melhor forma. E a forma que o Senhor fez foi colocar no coração daquele juiz que acima dele há um superior, acima de mim, de você, acima de toda aquela pessoa que se acha superior, há um Deus que criou tudo e todas as coisas. Nós vemos que ele diz que hei de fazer, mas ele, olha o que diz no versículo 3, havia também naquela mesma cidade uma certa viúva ia ter com ele dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. Ela pedia para que ele fizesse justiça contra o adversário dela. Mas ele dizia que para que ela não voltasse a lhe perturbar, ele ia fazer a justiça. Já que não temia, né? Se achava o cara, se achava o tal. Mas ele não sabia que aquela mulher estava em oração com o Criador. Ela estava apresentando a causa dela àquele que poderia resolver da melhor forma. Porque Jesus é aquele que resolve a causa, a minha causa, a sua causa, sem briga, sem contenda, ele resolve e deixa resolvido. Quando há briga, quando há contenda, se afaste. Não queira. Mas, se a causa está sendo difícil, passe a orar frequentemente. O Senhor Jesus, ele venceu todas as batalhas orando. Ele vigiava na primeira vigília da noite, ele vigiava na segunda, ele vigiava na terceira, ele vigiava na quarta vigília da noite. Como eu e você temos que ser assim. Se nós levantarmos 4 vezes na noite para ir ao banheiro, nós temos que orar e agradecer a Deus. Ô Pai, obrigado, Senhor, por ter me despertado do meu sono para mim ir até o banheiro. E eu, ao me despertar, eu me lembrei que eu tenho que conversar contigo pelo menos um minutinho, Senhor. Apresentar os meus defeitos, as minhas falhas. Apresentar minhas culpas, minhas tão grandes culpas. Apresentar o novo homem a qual o Senhor me tirou lá do fundo do poço. E eu tenho me refazido, tenho me refeito de lá para cá, tenho me moldado, pois eu sou o barro nas tuas mãos, Senhor. Eu sou grato a Ti por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. É dessa forma que nós temos que conversar com o nosso Deus, agradecer a Ele, de onde Ele nos tirou, e nós nunca se esqueça de onde nós saiu. Tem pessoas que se encontram numa determinada situação boa e não lembra que um dia esteve numa situação difícil. Você vê nessa mensagem o que ela fala no dever de orar sempre e nunca desfalecer. Eu tenho estado um pouco distante desse canalzinho essa semana passada, mas estou de volta aqui, trazendo. E hoje não era palavra melhor eu trazer como essa. Como eu estive em oração, estive pedindo a Deus para me fortalecer na sua presença, e aqui estou eu trazendo essa mensagenzinha, e a mensagem não poderia deixar de ser essa, a meu e ao seu coração. O dever de orar sempre e nunca desfalecer. Você vê que ele diz, hei de fazer-lhe justiça para que, enfim, não volte e me importune muito. No versículo 6, e disse o Senhor, ouve o que diz o iníquo juiz. Ouça o que diz o iníquo juiz. Você vê que ele diz, hei de fazer. Hei de fazer. Mas ele não sabia que aquela mulher se encontrava em orações. Eu quero dizer para você que quantas vezes muitos clamavam. O cego de Jericó clamava, Jesus, filho de Davi. Daniel orou, José orou, Cedraque, Mesaque, Abednego orou. Muitos oraram.
nas suas dificuldades. Jonas, do ventre do inferno, ele gritou, diz a palavra, que ele gritou do ventre do inferno. Quando ele estava no seio daquela baleia, ele gritou dizendo que estava no ventre do inferno. Porque para ele ali era um momento difícil. Quantos momentos difíceis você tem passado? Jonas clamou gritando. Por quê? Pela desobediência. Jonas desobedeceu. O Senhor mandou Jonas pegar e ir à grande cidade de Nínive e pregar a palavra contra aquela cidade, para que todos viessem se arrepender. Mas Jonas desviou o seu caminho para Jope, e de Jope pegou para Tarsis, pegou um navio para Tarsis. Olha a desobediência. Sobreveio sobre aquele navio um vento forte, a qual os mercadores, aqueles homens, foram despertando, derramando, jogando suas fazendas dentro do mar, para que não viesse afundar aquele navio. Mas daí, indo lá no fundo do barco, encontraram a Jonas dormindo e lançaram sorte. E a sorte caiu sobre Jonas. E foram eles pedir para que Jonas apresentasse e dissesse quem que era ele. Ele disse que era filho do Deus Altíssimo. Daí Jonas pediu que lançassem ele na água, pois já sabia do que se sucedia, todo aquele alvoroço naquele barco. Meus queridos, essa mensagem de Jonas ter ido para pregar a palavra lá em Nínive, desviado do caminho, quantas vezes eu e você desviamos do propósito que Deus nos mandou? Quantas vezes eu e você somos desobedientes e não fazemos segundo o que está escrito nessa mensagem? E olha o quanto Deus, o quanto nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é bom. Mesmo nós sendo desobedientes, Ele nos ama, Ele nos perdoa e nos dá uma nova oportunidade para que nós recomece. E recomece fazendo a coisa certa. Recomece fazendo a coisa certa, porque a palavra diz... Perdão. Aleluia, Deus. Porque a palavra vem dizer, Jesus diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. E foi o que essa mulher fez. Ela foi à oração, quando o juiz não quis fazer justiça para ela. Ela foi orar. A palavra de Deus também vem dizer, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se ela não tivesse ido orar, entregar a causa dela, aquele que poderia resolver, ela tinha resolvido? Não. Eu não sei o tamanho da sua luta, o tamanho dos seus problemas, mas eu quero te dizer que Jesus é a solução para os seus problemas. Jesus é a solução para o meu, para os seus problemas, para todos os nossos problemas. Nós não vamos deixar de ter problemas estando com Jesus, mas nós vamos ter discernimentos, vamos ter sabedoria para nos atravessar. O Senhor Deus, Ele não livrou Jonas de ser jogado no mar, mas Ele mandou um peixe para que pegasse ele e jogasse em terra firme. O Senhor Deus não permitiu, o Senhor Deus não impediu que jogassem Daniel na cova dos leões. Mas ele impediu os leões de comerem, de despedaçar a Daniel. O Senhor Deus não impediu que jogassem José na cisterna. Mas de repentemente aqueles mesmos irmãos de José que jogaram ele na cisterna, foram os mesmos que tiraram ele
e venderam para aqueles mercadores para que ele fosse até o Egito e lá Potifar encontrasse ele e comprasse como escravo. Para que ele viesse a decifrar o sonho do padeiro Mó e do copeiro Mó, e de repentemente aquele copeiro foi ao rei, e o rei sonha, e não há adivinho que adivinhasse o sonho do rei. Ele disse: há um homem lá embaixo que ele adivinha sonhos. Daí, um pouco tempo, o rei manda chamar a José. José vai e decifra o sonho do rei. E José, ali, vai ser governador do Egito. Mas o Senhor não impediu José passar pelas provas, pelas lutas. O Senhor Deus também, ele não impediu Cedraque, Mesaque e Abednego de ser lançado na fornalha de fogo. Mas ele enviou o seu anjo para estar no meio deles lá, dançando dentro da fornalha. Uma fornalha já era quente, mas por a desobediência deles de não se curvar perante a estátua do rei, foi aquecido essa fornalha 7 vezes mais do que o normal. E eles estavam lá dentro pulando e cantando e glorificando a Deus. Porque o Senhor tinha enviado seu anjo para os proteger. Eu quero dizer para você que essas lutas que você tem passado, que eu tenho passado, elas vão cessar. Porque o Senhor não impede de nós passarmos pela luta, mas o Senhor está conosco no meio desta batalha. No meio dessa dificuldade em que eu tenho passado e que estou passando, no meio dessa dificuldade que você está passando e que você tem passado, Jesus Cristo esteve com você, está com você, esteve comigo e está comigo a todo o tempo. Não pare, porque as coisas não têm dado certo da forma que você quer. Mas creia que para Deus tudo é possível. E ele diz, tudo é possível naquele que crê. Creia somente que essa tempestade vai passar. E quando ela passar, vai vir a bonança. José teve a bonança. Daniel teve a bonança. Cedraque, Mesaque e Abednego teve a bonança. Jonas viu a grande cidade de Nínive, todos arrependidos ali, né? E muitos causos, histórias reais na Bíblia relata que muitos viram. E hoje não é diferente, nós vemos aí pessoas nos leitos de hospitais, pessoas que dizem, não volta mais não, saiu, eu acho que não volta mais, e de repentemente nós vemos aquela pessoa. É milagre de Deus. Deus opera milagre da mesma forma, do mesmo jeito, as pessoas que não enxergam. Eu estar aqui hoje é um milagre de Deus, você está aí é um milagre de Deus. Quantas lutas, quantas dificuldades você tem passado. Talvez você já tenha sofrido acidente como eu sou todo arrebentado. Isso aqui é acidente. Eu estou aqui, é pelo milagre de Deus. Se não fosse, eu não estaria aqui. E o meu Deus tem me protegido, o meu Deus tem me guardado, e eu glorifico a Ele todos os dias, Pai. Gratidão por cuidar de mim tão bem, mesmo eu sendo falho, sendo fraco, muitas vezes sendo desobediente a Ti, meu Pai. Eu glorifico o Teu nome pela Tua bondade, pela Tua grandeza, Pai. Voltando aqui à palavra, lá no versículo 6 e 7. A mensagem vai dizer, e disse o Senhor, ouve o que diz o iníquo juiz. No 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tarde para com Ele. O Senhor, Ele é fiel
para cumprir na minha vida, na sua vida. O Senhor é fiel. Ele vai cumprir na minha vida e na tua vida todos os propósitos a qual Ele nos escolheu. O Senhor nos escolheu aqui nessa terra para um propósito, para uma missão. Muitas das vezes você quer ir pelos seus caminhos, você quer ir tomar as suas próprias direções, sem pedir permissão a Deus. Quantas vezes eu quebrei a cara tomando minhas próprias decisões. Tomei decisões, quebrei a cara, fiquei triste, fiquei magoado. Mas eu estava sempre pedindo a Deus, Pai, abençoa-me, ó Deus. Liberta-me, ó Deus, dessas tomadas de decisões para que eu não venha me machucar. Porque o Senhor me criou, meu Pai, foi para ser mais do que vencedor em Ti, Senhor. Agora, por que eu estou tomando decisão e quebrando a cara? É porque eu não consultei ao meu Deus. Se eu tivesse consultado a Ele lá atrás, eu não teria quebrado a cara muitas vezes. Mas eu não consultei. Hoje eu peço a Deus todas as vezes que eu vou fazer algo, Senhor, dá-me direção. Senhor, me instrui. Senhor, me guia. Porque fazendo assim o Senhor se agradará, que eu não estou querendo ir caminhar com minhas próprias pernas, e sim na direção daquele que eu escolhi como Senhor e Salvador da minha vida. É dessa forma que nós temos que fazer. Pedir direção a quem tem direção para nos dar. Pedir direção a quem está no controle. O Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele está no controle da minha vida e da sua vida. Independente se está difícil ou não. No versículo 8 a mensagem vai dizer: digo vós que depressa lhes fará justiça. Quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Portanto, meus amados irmãos, ore sempre e nunca desfaleça. O dever de orar, ore. Busque a face do Senhor em oração, porque a oração, ela tem poder. A oração, ela pode. Você pode através da sua oração. A palavra de Deus diz que tudo o que pedir, no nome dele, ele vos fará. O Senhor tem para nos dar, os celeiros do Senhor é cheio. O Senhor criou o céu, a terra e tudo quanto ele nada. Dele é o ouro e dele é a prata, tudo é dele. Eu sou dele, tu é dele. E se nós somos dele, nós somos mais do que herdeiro. E o herdeiro, ele herda o quê? O que você tem buscado? Bens materiais ou você tem buscado a sua vida eterna? Não busque bens materiais. É bom nós ter, dar uma vida melhor às nossas famílias, aos nossos filhos, né? É bom nós ter uma vida. Mas a palavra de Deus vem dizer: buscai primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas serão acrescentadas. E cabe a mim e a você buscar a face do Senhor em oração e nunca desfalecer. Amém? Fique com essa mensagenzinha, que Deus lhe abençoe. A sua vida, a sua casa e a sua família. Pai querido, Pai amado, Deus da glória, Deus Pai maravilhoso, eu te agradeço por essa mensagem que se encontra lá em Lucas, capítulo 18, versículo do 1 ao 8. Pai, eu te agradeço por essa mensagem, meu Pai, eu te agradeço pela minha vida, apesar de estar um pouco enfermo, um pouco com a garganta, um pouco tossindo, mas estou aqui, meu Pai, para a honra e a glória do teu santo nome, ó querido Deus. Pai maravilhoso, chega nos presídios, chega nos hospitais, chega nos presídios masculino, feminino, chega nos presídios jovens, chega, Pai querido, na vida daquelas pessoas que se encontram enfermas nas suas casas, nos hospitais, aquelas pessoas que se encontram desenganadas dos médicos. A última palavra é a tua, Senhor, que Deus. Oh, Pai querido, Pai amado, Deus da glória, eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por até aqui ter me sustentado, Senhor. Glorificado seja Deus para todo sempre.